Bom dia, todo mundo bem? Espero que sim. Não se assuste aquele que é adventista e está visitando a nossa igreja hoje, sentindo a ausência de não estarmos aqui com os livros. É que nós fizemos o Impacto Esperança domingo passado. Nós trabalhamos com 5 pessoas especiais. Não está ouvindo? Sério? Hã? Não está? Patrick? Hã? Não, para mim não precisa de retorno, é só ela falou que o pessoal não está ouvindo. Dá uma olhada aí se tá bom. Você cantou com ele? Então eu vou usar esse. Som, teste, melhorou. E aí, Grazi? Beleza. Então, nós fizemos no domingo passado, só que todo o nosso distrito está fazendo uma sistemática diferente. Nós escolhemos 5 nomes de 5 pessoas não adventistas e trabalhamos com esses 5 nomes e não vamos fazer uma entrega como foi feito nos outros anos, em que o resultado é muito pequeno, quase nenhum, porque ele fica muito perdido nos lugares e as pessoas ficam com vários livros e, na verdade, não tem resultado. E nós já tivemos resultado espetacular. Algumas pessoas que estiveram conosco lá no domingo, no brunch, estão aqui hoje. Essa família querida, ela é professora na escola da Inária e o esposo dela, gente boa demais, conversamos bastante. E ali está o papai, né? Como é o seu nome? Peraí, vamos devagar. É mais difícil, assim, é igual ao como? Edivaldo? É Etevaldo e Valdionor. É um nome difícil, lembra? Para completar, o filho também saiu com um nome difícil também, né? Então, muito obrigado porque vocês estão conosco, eles estiveram lá no brunch. E o que acontece? No domingo, no dia 9, estará conosco o pastor Márcio Nastrini. Ele vai falar no sábado de manhã e no domingo à noite. Então, essas pessoas todas nós vamos trazer para o domingo aqui na igreja, que é o final do Calvário. A Bela falou sobre o material de mídia. Eu já mandei desde quinta-feira, mais conhecida como anteontem, para todo mundo. Inclusive mandei particularmente, mandei no grupo também. Então é só você disparar para o pessoal ligar, insistir, ir atrás, ir buscar e trazer todo mundo para cá, para a gente ter um programa espetacular. Eu não estarei aqui, infelizmente. Vocês sabem como eu amo pregar aqui com vocês, mas eu estarei no Von Zuben, porque esse ano é o ano do Von Zuben. Então eu vou estar lá todas as noites. Eu vou estar indo em 2 ou 3 casas por noite. Eu tenho 30 casas para visitar em uma semana, que são pontos especiais do Calvário, viu, Sérgio? Se você quiser ir comigo, você pega a bicicleta, vem atrás do meu carro e você vai ver o que é bom para tosse. Então nós vamos acelerar para trazer todo esse povo para o dia 9, lá no Von Zuben, aqui em Vinhedo e lá em Louveira também. Caio, pode trazer aqui? Quando o Caio estava falando aqui, a historinha das crianças, eu tive a certeza e falei com o Ivaí, vou colocar o Cairo para pregar. Quantos são favoráveis que o Cairo pregue na igreja depois que ele fez essa historinha? Tem gente que não quer, Cairo, mas a grande maioria quer. Então eu vou insistir, e eu vou ensinar o Cairo a pregar, e vou ensinar a Márcia também a pregar. Nós vamos ter 2 novos pregadores aqui na nossa igreja, porque além deles serem bonitões, eles falam bem, têm facilidade. Olha que historinha super legal. Acabou com a igreja, mas foi maravilhosa, não é? Sensacional. Então se prepare, dia 9 vai ser espetacular. Eu convidei uma pessoa muito especial, que é o Dr. Délcio e a sua esposa querida, estão ali. Eles moram em Itupeva e a gente fez um contato por uma situação especial. E eu convidei para estar aqui hoje, eles estão. Eu espero que vocês abracem bastante o Dr. Délcio, sua esposa, ele é psiquiatra e tal, para eles ficarem aqui com a gente, porque eles estão querendo achar uma igreja. Então eu acho que é a hora de a gente amarrar eles. Já tem uma psicanalista, agora tem um psiquiatra, então nós não vamos ter problema de cabeça, que essa turma ajuda a gente a ficar bom, né? Então olha, Dr. Délcio e esposa, sejam muito bem-vindos, por favor. Ao lado deles está o Renato. O Renato é lá do Von Zuben, ele já tem contato com a nossa igreja desde antes da pandemia e agora reacendeu a chama no coração,
tem o desejo de ser batizado, graças a Deus. E eu o convidei para estar aqui hoje, ele está aqui. Obrigado, Renato, por você estar aqui com a gente. Rafael, fiquei feliz de ver você cantar. Não sabia que você sabia cantar. Foi meio desafinado, mas foi bom. Não, estou brincando. O Rafael começou a cantar, logo quando eu saí do Morumbi, ele falou, agora eu posso cantar. O pastor foi embora, e ele começou a cantar lá no Morumbi. Que legal, cara. Estou feliz demais de você estar aqui ajudando a gente, tá? Eu pedi para o Cário trazer aqui pelo seguinte motivo. Eu vou entregar para o Renato, que ele não está lá na igreja, obviamente, está aqui. Vou entregar para o pai do Etevaldo. Me ajuda aí, Etevaldo, você também não me ajuda em nada. E quem quiser pegar o livro para levar para alguém especificamente, que não pôde estar lá no domingo passado, ou que tal, nós vamos deixar à disposição para você, tá certo? Porque você pode ter pessoas e convidar essas pessoas para ir para o dia 9. Sérgio, você entrega para o Renato. E aí vocês podem pegar um pouco mais o Vitor, que tem trabalhado, agora só pode ler junto com o filho e tal. Quero o senhor aqui no dia 9, os três, né, na verdade, né? O Vitor, que tem feito um trabalho espetacular, através do Uber. Nós já fizemos contato com várias pessoas que o Vitor tem passado para mim, e essas pessoas pedem estudo bíblico. O Danilo, que não está aqui hoje, vou até ligar para ele para saber por que ele não está, ele foi um contato do Vitor, já está envolvido aqui, nós vamos rebatizá-lo e está tudo certo. Esse é o nosso trabalho. Está em São Paulo hoje, né? Então, o trabalho que o Vitor tem desenvolvido no Uber é maravilhoso, e a gente tem a oportunidade de poder pregar para essas pessoas de maneira especial. Elas desejam estudar a Bíblia, a gente marca estudo, faz online, faz presencial. Isso tem sido muito importante para a Igreja do Vinhedo. Hoje nós estamos com várias pessoas viajando, mas não há problema. Abra sua Bíblia, por favor, em São João, capítulo 13, versos 13 e 14. Hoje nós vamos ler 4 versos, então você já deixa a sua Bíblia aí meio que aberta. São João 13, 34 e 35. São João 13, 34 e 35. A Bíblia diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Será que em nossos dias ainda existe amor? Olha, eu coloquei aqui no meu celular, quando a Ivetinha deu para nós, eu coloquei no meu celular. Um coração como esse da escola sabatina, olha só, está só um dentinho, parece até o nosso vitral aqui, está só um dentinho, está quase 100% todo mundo. E o coração sempre nos remete para amor. E aí eu pergunto, será que ainda existe amor entre as pessoas? Na verdade, eu não estou falando de um amor corriqueiro, nem barato, nem de troca. Você me dá e eu te dou. Eu te dou com a intenção de você me dar. Eu te dou com a intenção de você me conseguir alguma coisa mais na frente. Eu não estou falando de amor de interesse. Eu estou falando do amor verdadeiro. O amor sem segundas intenções. O próprio Jesus, ele fala sobre esse amor que parece que não existe mais nos nossos dias, quando ele falou em São Mateus 24, dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E essa profecia está se cumprindo agora. Porque o que nós mais vemos é um esfriamento das pessoas com pessoas. O relacionamento interpessoal tem esfriado absurdamente.
Isso acontece dentro de casa com casais, e acontece dentro de casa com família, e acontece fora de casa nos relacionamentos interpessoais, em que as pessoas não estão mais preocupadas com as outras, elas estão preocupadas em usar as outras para benefício próprio. Se ele tem alguma coisa para dar para mim no futuro, então eu me aproximo e demonstro amor. Se ele não tem nada que possa me interessar, eu continuo onde eu estou. Sabe o que é pior? A insensibilidade das pessoas tem aumentado a graus quase imensuráveis. Quase. Algum tempo atrás, Belo Horizonte, uma moça de 18 anos deu à luz uma criança no hospital. E 2 dias depois, um morador de rua estava andando em volta do Lago da Pampulha, em Belo Horizonte. E ele percebeu que tinha um saco preto que se movia perto da margem do Lago da Pampulha. Ele teve sua atenção voltada para isso, e ele ficou olhando e via que dentro do saco algo movia o saco. Ele então decidiu entrar no Lago da Pampulha, não era muito distante, e ele foi caminhando com água até aqui, e ele então pegou o saco, e na mesma hora ele rasgou o saco e ouviu uma criança chorar. Ele então pegou a criança, trouxe para a margem do Lago da Pampulha, subiu, foi até a rua, pediu ajuda, chegou a polícia, eles levaram a criança para o hospital. E infelizmente, aquela criança era filha, uma menina, daquela mãe que tinha ganho a criança 2 dias atrás. Esse é o grau de insensibilidade de um ser humano por outro ser humano. De ter coragem de dar à luz a uma criança, depois de 9 meses de luta, para que essa criança viesse ao mundo, colocar uma criança num saco à deriva para morrer. As raias da insensibilidade estão acima de qualquer mensuralidade que nós podemos fazer, e nós não estamos acordados para isso, porque quando olhamos isso numa notícia, nós achamos isso impossível acontecer conosco, mas algumas coisas desse nicho acontecem conosco e nós não colocamos no noticiário. Se você me permitir, eu quero fazer uma leitura em São Lucas capítulo 10. São Lucas capítulo 10 tem uma das expressões mais interessantes sobre amor ao próximo. São Lucas 10. Pode ir direto ao verso 37, eu vou narrar o que aconteceu do capítulo 25 ao 37. Vai direto ao 37. 37 diz o seguinte: E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma coisa. O samaritano foi o último a passar ao lado de alguém que estava muito ruim, muito debilitado. Tinha sido assaltado, os salteadores bateram nele, machucaram, feriram, deixaram jogado. E o samaritano era o terceiro que estava passando. Primeiro então foram os salteadores que o deixaram para lá. Depois vieram os levitas e sacerdotes. Mas espera aí, ainda não consegui entender. Vou tentar repetir para ver se vocês conseguem me explicar. Levitas e sacerdotes passaram por uma pessoa que precisava de ajuda, que precisava de apoio, que precisava de cuidados, e eles passaram de largo. A Bíblia usa essa expressão, que eles passaram de largo. Eles viram, olharam e passaram de largo. E depois então vem o samaritano. Mas é interessante que o samaritano era antagônico à questão do samaritano com os pobres.
O que estava acontecendo aqui? Na verdade, a filosofia do salteador era: tudo que é seu pode ser meu, e tudo que é meu é meu. A filosofia do sacerdote levita era a seguinte: tudo que é meu, e tudo que é seu, e Deus por todos. Porém, a filosofia do samaritano, aquele samaritano, era a seguinte: o que é seu, e o que é meu pode ser seu se você precisar de mim. E muitas vezes, Renato, nós nos encaixamos nos dois primeiros e não no último. Porque gostamos de dizer para as pessoas a frase mais comum, e me perdoem a expressão, para algum sentido é a mais diabólica: Deus te abençoe. Porque eu digo para a pessoa: Deus te abençoe, mas não me envolvo com ela para que Deus possa abençoá-la através da minha vida. Quando eu digo Deus te abençoe, eu estou dizendo: ó, fica aí a deriva, que Deus vai dar um jeito, Ele vai mandar alguém, Ele vai mandar um raio, Ele vai mandar um vento, Ele vai mandar alguma coisa e vai resolver o teu problema. Mas eu não vou resolver o seu problema, porque eu não quero me envolver com você. Vejam quantas filosofias diferentes numa parábola só. Interessante que, se a gente for bem franco, se a gente for bem honesto, e se a gente tirar as máscaras agora, nós podemos dizer que nós não estamos muito distantes dos dois primeiros que passaram ao lado do samaritano. Mesmo com roupa de crente, mesmo com certificado de batismo, não estamos muito distantes, não. Sabe de uma coisa, queridos? Envolvimento é a palavra mais difícil para os nossos dias. Nós gostamos de nos envolver com a nossa própria família. Nós priorizamos a nossa família, priorizamos a nós mesmos, mas não nos envolvemos com quem tem necessidade de alguma coisa de nós. E eu não estou falando de dar dinheiro, eu não estou falando de auxiliar a pobres, mais miseráveis, eu estou falando de dar parte de nós mesmos em função de outra pessoa. O samaritano era inimigo racial do pobre que estava jogado, mas interessante que esse samaritano chama atenção porque ele ajudou ao pobre, ele ajudou o que estava machucado, ele ajudou a consertar, se eu posso dizer assim, as feridas que ele possuía. Ele pegou, levou para um lugar de descanso e disse para o dono: olha, eu tenho aqui 2 dinheiros para você. Se um dinheiro não for suficiente, pega o outro dinheiro. Se os 2 dinheiros não forem suficientes, eu passo aqui na volta e pago tudo que você fizer por ele. Então faz tudo que você puder por ele, porque eu fiz tudo que eu podia agora. Então agora você faz tudo por ele. Esse samaritano era totalmente diferente. Quando foi que esse samaritano conheceu antes o que estava machucado? Você lembra, Rafael? Tem algum contexto na Bíblia que diga isso? Não tem. Ele não conhecia esse cara, ele nunca tinha visto ele. Ele era meu amigo, trabalhou comigo, estudou comigo, é da minha sociedade, é do meu bairro, é do meu condomínio, então eu vou ajudar, faz parte do meu ciclo de amigos. Não, ele não conhecia. Era alguém que tinha sido assaltado e estava jogado num canto. Queridos, existe uma diferença muito grande entre amar pessoas por atos de bondades esporádicos e ter um estilo de vida para amar todas as pessoas que precisam de nós. Quando amamos pessoas com atos de bondades esporadicamente, o fazemos com uma segunda intenção: vou fazer agora porque é preciso, as pessoas vão ver e eu tenho interesse nisso. Agora, quando você tem um estilo de vida de amar as pessoas, você não aperta um botão, agora eu vou amar a Clarissa porque ela precisa e está todo mundo vendo, agora eu vou amar o Ivaí porque ele precisa, porque ele é meu ancião, eu vou fazer por ele porque ele vai fazer por mim depois. Não, o estilo de vida de amor está intrínseco em você, está dentro de você. Você não precisa fazer força para coisas e coisas, ele nasce, brota naturalmente quando alguém precisa de você por algum motivo. Entenda bem uma coisa: o verdadeiro amor é muito mais do que sentimento, porque o sentimento está ligado às minhas emoções particulares, e as minhas emoções particulares sempre são tendenciosas, Edneia. Eu gosto da Edneia, então eu faço pela Edneia. Eu não gosto da Edneia, então eu não faço pela Edneia. Eu faço pelo Jorge, que eu gosto do Jorge. Assim são
as emoções. E o amor verdadeiro não está ligado a emoções. O amor verdadeiro está ligado ao estilo de vida que me faz, a despeito das minhas emoções, atender a todas as necessidades que batem à minha porta. Isso é um estilo de vida. Eu me reporto a Provérbios capítulo 25. Você lembra o que está escrito ali? O que está escrito ali? Se o teu inimigo, fala aí, Décio, se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Dá de comer. E se ele tiver sede? Dá de beber. Está falando qual a palavra no começo mesmo? O teu amigo? O teu marido? A tua mulher? A tua sogra? Não, essa parte é o teu irmão? Está falando nisso a Bíblia? Ela está dizendo ao teu inimigo. Ao teu inimigo, se ele tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Agora, irmãos, naquela época, se envolver com pessoas era a coisa mais difícil para aquelas pessoas. E nos nossos dias, parece que nós estamos trazendo aquela época para nós. Nós entramos da porta para dentro e não queremos saber de absolutamente nada mais. E é interessante que envolver-se com pessoas é aquilo que menos nós gostamos de fazer. Márcia, me perdoa a minha franqueza que eu vou falar para você e para todo mundo. João Batista estava pregando no deserto, lá da Judéia. E daí uma turma chegou para ele e falou assim: "Ô João Batista, e agora o que nós vamos fazer para provar para esse povo aí que a gente é cristão? A gente tem que mostrar para todos eles que nós somos cristãos, somos de Cristo." O que João Batista respondeu mesmo para eles? Quantas túnicas você tem? Tem 2? Então dá uma para ele. É assim que você vai ser conhecido como cristão. Me perdoe a franqueza. Tem alguém aqui que só tem 2 camisas? Tem alguém aqui que só tem 2 pares de sapatos? Tem alguém aqui que só tem 2 calças? Tem alguém aqui que só tem 2 blusas? Estamos iguais ou diferentes? Eu era pastor num determinado lugar e fui fazer uma visita pastoral para uma família. E daí, estava lá conhecendo a casa, uma casa suntuosa e tal. E daí a mulher falou assim: "Ah, pastor, deixa eu mostrar aqui uma parte da casa." Ela foi me levando. Chegou numa parte da casa, Tevaldo. Ela falou assim: "Essa é a minha coleção." Eu disse: "De quê?" "Sapatos." Ela tinha 100 pares de sapatos. 100 pares de sapatos no closet, quase igual o que a Márcia tem na casa dela. O Cairo nem sabe disso. 100 pares de sapatos. Daí, Chico, eu fiquei assim, boquiaberto, porque eu fiquei parado olhando para os 100 pares de sapatos. Olhava de um lado, do outro, múltiplas cores, tamanhos, saltos, tudo que você possa imaginar. E aí o burro, aqui, fez a pergunta: "A senhora consegue usar tudo isso num ano?" Ela falou: "Consigo." "Mas o ano..." Aí eu falei: "É melhor não perguntar mais, né?" E ela falou: "Eu quero mais." Percebam, irmãos, o problema não é ter. O problema é que nós não temos um estilo de vida de dividir, que foi o estilo de vida de Cristo. Onde reina o egoísmo, não reina Cristo. Ou um ou outro. Eles não são coabitadores. Ou Cristo reina ou reina o egoísmo na sua vida. Não tem saída. E muitas vezes nós criticamos aqueles que passaram de largo da pessoa que estava moribunda naquele lugar, mas nós somos iguais a eles. Não fazemos como eles fizeram, mas fazemos de outra forma. E poderíamos ser classificados como levitas,
Ou como sacerdotes iguais a eles, que não queremos nos envolver, não gostamos de nos envolver com pessoas. Sabe qual é o maior ápice da felicidade? Consiste em ver pessoas felizes, porque elas tiveram as necessidades preenchidas por mim. Elas vão ser felizes da mesma forma que eu sou. Envolvimento com pessoas, Tuca, é quando eu vou com ela até o fim, para que ela seja feliz igual a mim. Isso se chama amor. Dizer Deus te abençoe, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem, me manda um e-mail. Essas são expressões diabólicas que nos separam de pessoas. Envolver-se com pessoas, quase ninguém quer. A mesma coisa que os sacerdotes e levitas da época faziam, eles se envolviam com o grupo deles. Nós somos muito bons de fazer panelas na igreja. Eu fui pastor de um lugar que tinha uma família, tem até hoje, que todos os sábados eles me convidavam para almoçar, em Nariel. A gente podia estar em qualquer lugar do distrito, eles ligavam, vem almoçar com a gente, vem almoçar com a gente. De vez em quando a gente ia, às vezes não dava, tinha outros compromissos. Mas todos os sábados que nós íamos almoçar com eles, na casa deles tinha no mínimo 15 pessoas. Todo sábado. Quando eu peguei um pouco mais de intimidade, eu perguntei para ele assim, fulano, cara, todo sábado sua casa está tão cheia, cara, todo sábado, mas é todo sábado. Ele falou, pastor, a gente sempre prepara comida para quem possivelmente pode chegar na igreja que precisa, incluindo o pregador, a família do pregador. Então a gente está sempre preparado, por isso que todos os sábados minha casa está cheia. Aí ele disse uma coisa que eu nunca esqueci, se na semana Deus me dá tudo que eu preciso, por que eu não posso dividir tudo que eu tenho com outras pessoas? Não é uma questão de comida, é uma questão de estar preparado para atender necessidades alheias. E quando eu estou preparado todo o tempo, Graça, eu tenho um estilo de vida de amar pessoas. Então eu nunca pergunto, eu sempre faço, porque eu já estou preparado para dividir e para amar as pessoas. Quando eu pergunto, quando eu vou me preparar, é porque eu estou fazendo esporádico. Quando eu tenho um estilo de vida, eu estou sempre pronto para ajudar pessoas. A ação de amar que nós exercemos ao próximo é a única prova de que eu sou uma pessoa convertida. Eu vou repetir. A ação de amar o meu próximo sem conhecê-lo é a única fidedigna prova de que eu sou uma pessoa convertida. Nós queremos provar a conversão mudando o cabelo, mudando a roupa, mudando o estilo de vida, não comendo isso, não comendo aquilo, sentando num banco de igreja. A única prova que nós somos realmente convertidos é se realmente nós temos a ação de amar as pessoas indiscriminadamente. Sabe por quê? Porque quando eu estou sempre com estilo de vida preparado para amar pessoas, sejam quais forem essas pessoas, eu não estou vivendo mais, Cristo está vivendo em mim. O egoísmo não reina mais, o eu não reina mais, os desejos particulares não reinam mais. E aí eu estou sempre pronto para servir. Quando eu estou sempre pronto para servir, Jomar, é porque não vivo mais, é Cristo que está vivendo dentro de mim. E a palavra envolver-se requer muitos sacrifícios, e nós não gostamos de fazer sacrifícios. O envolver-se é passar tempo antes preparado para ajudar quem precisa. Nunca sobra. Quando você está preparado, nunca vai sobrar, porque sempre vai ter alguém que vai precisar. O verdadeiro amor que os nossos dias precisam foi o que Cristo viveu e que a Bíblia diz como nós podemos viver. E é muito difícil para nós entender que nós podemos dividir mais como fruto do amor e não como fruto do interesse.
Sempre se preocupar antes de que as coisas aconteçam. Todos os sábados até o dia 16 de dezembro, doutor Delcio, se o senhor pedir para me pregar aqui num sábado, eu não posso ceder para o senhor, a menos que eu ceda o meu púlpito para o senhor. Eu sou meio ciumento com o meu púlpito, mas eu cedo, porque o senhor é gente boa. E nós temos daqui até o final pregadores de fora, tudo de fora, vem de São Paulo, vem de não sei de onde, vem de Tatuí, vem de tudo quanto é canto. Mulheres, doutoras, doutores. É interessante quão poucas pessoas perguntam para nós, aqui da igreja, se essas pessoas que vêm precisam de almoçar. A gente almoça todo sábado, mas como poucos perguntam. A prontidão em ajudar é fruto de um amor verdadeiro. Não tem alternativa. Quando temos que fazer força, é porque o amor não é verdadeiro. Quando nasce naturalmente, é porque estamos cheios da graça de Cristo. E nós buscamos muito a graça de Cristo em congresso, em vigília, em 5 horas da manhã, 7 da manhã, e buscamos a graça de Cristo, quando a graça de Cristo é fruto do amor de Deus em primeiro lugar em minha vida, e como consequência disso, a graça se expande quando eu divido e repartilho com as pessoas que precisam. E eu não estou falando de comida, eu não estou falando de roupa, eu estou falando de todas as coisas. Aliás, o todas as coisas, meu amigo Décio, é o que mais as pessoas estão precisando hoje, menos do que comida. Você não vai acreditar no que eu vou te dizer, Décio. A Inaira um dia desses chegou em casa com 2 marmitex. Eu falei, meu bem, um marmitex desse é suficiente para nós. Você sabe disso? Ela come como um passarinho, e eu, mesma coisa. E aí comemos um marmitex. E daí eu falei, agora eu tenho que dar esse marmitex para alguém. Eu ia sair à noite para fazer visita, e falei, vou chegar à noite, o pessoal tá, eu vou levar. Aí eu cheguei num lugar com o marmitex na mão, tinha algumas pessoas ali, moravam na rua. E daí eu falei, ó, para você. Ele falou, o que é isso? Eu falei, é comida, uma marmitex. Ele falou, não precisa. Não, a gente tem bastante comida aqui. Leva para outra pessoa que a gente não precisa. Logicamente que isso foi um caso esporádico, sim. Mas dá para você entender que o que mais as pessoas estão precisando de nós não é realmente ou somente a comida e a roupa, um par de sapatos. O que as pessoas estão precisando de nós é o que menos nós queremos dar para as pessoas: é envolvimento. Graças a Deus, desde o começo do sermão, com exceção da Bela, agora quase ninguém pegou no celular. Mas se você ficar conversando com alguém, você pode estar certo que esse alguém conversando com você vai pegar o celular para fazer alguma coisa na sua frente. E Nair e eu fomos convidados a comer uma pizza num lugar, estávamos com as pessoas comendo, e chegaram 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, um mais adolescentinho e o outro mais menorzinho. Os 2 meninos sentaram de costa para cá e os pais sentaram de frente para nós, e eu estava na ponta da mesa, aqui desse lado. Então eu fiquei olhando, os 4 chegaram, fizeram ali um pedido quando o garçom chegou, os meninos, cada um com um tablet, e o pai com o celular e a mãe com o celular. Eu falei, eu vou ficar olhando indiscretamente até o fim. E eu fiquei olhando, não houve uma troca de palavras a não ser quando a pizza chegou. Eles ficaram o tempo todo olhando os seus tablets, os seus celulares, e não conversaram e saíram num jantar de família. Nós não temos mais nenhum desejo, e quando eu digo nós, eu envolvo a muitas pessoas, de se envolver com as pessoas, sejam elas quais forem, de parar para olhar nos olhos e dizer o que você precisa. Nós gostamos de mandar mensagem, nós não gostamos de falar ao telefone, porque falar ao telefone envolve emoções, sentimentos, vozes diferentes, entonações diferentes, e nós não queremos nos envolver. Sabe por quê? Eu não quero me envolver, porque se eu parar para conversar, eu vou ter que ouvir tudo, e se eu ouvir tudo, eu tenho que dar seguimento, e dar seguimento quer dizer fazer sacrifício quer dizer abrir mão de mim mesmo em favor de pessoas, e eu não quero isso para mim. Eu quero que Deus o abençoe.
capítulo 13 de São João, a Bíblia diz: eu dou para vocês um mandamento novo. Por que um mandamento novo? Porque não era um mandamento antes, se tornou novo só naquela hora? Não, era novo porque as pessoas não conheciam o que era dar a vida pelas pessoas. Quando você olha assim, dar a vida pelos seus amigos, você fala assim: como é isso? Vou me suicidar pelo meu amigo? Vou me matar pelo meu amigo? A Bíblia não está falando isso, porque quem tinha que morrer já morreu, Cristo Jesus. A Bíblia está falando de você sacrificar o seu eu em favor de alguém que precisa de você indiscriminadamente. E como é difícil nós abrirmos mão de nós mesmos em favor de outra pessoa que precisa de você. Quantas vezes eu cheguei em casa extremamente extenuado, 10, 11 horas da noite, fazendo visitas, e a pessoa liga e fica 2 horas ao telefone, em que eu só tenho que mudar a mão para mudar o telefone, para ouvir as pessoas, sem eu dar quase nenhuma palavra. E chega no final, a pessoa aos prantos diz: pastor, o senhor salvou a minha vida. Eu não falei nada. As pessoas querem ser ouvidas e nós não queremos nos envolver com elas, porque ouvir pessoas quer dizer que eu vou abrir mão de mim mesmo para ajudar pessoas, e eu não quero isso. Eu quero desfrutar de pessoas, ir até o fim, até onde essa pessoa precisa chegar para que ela seja feliz da mesma forma que eu sou. O maior exemplo disso foi Cristo, que ele foi até o fim, e o fim se chamava a cruz do Calvário. E nós não gostamos de gastar nem 10 minutos com as pessoas para não termos que nos envolver com elas. Queridos, sabe qual é a maior força evangelizadora de uma igreja? São os discípulos e obreiros bíblicos, o diretor missionário, a pregação do pastor, a música. Qual é a maior força evangelizadora de uma igreja? A maior força evangelizadora de uma igreja são as ações de amor por pessoas que batem a essa porta, que nós não deixamos sair sem mostrar amor por elas. Centenas de pessoas passaram aqui e nenhum aperto de mão receberam, e isso para todos os lugares e para todas as igrejas. Você sabe o que é culto verdadeiro de adoração a Deus? Quantas discussões a gente já teve na igreja sobre o que é um culto verdadeiro, né? Culto de adoração, o que é? O que canta mais, canta menos, o que vem à frente, o que fica sentado, o que canta em pé, canta sentado, o que tem instrumentos, o que não tem, se pode bateria, se não pode, se canta com... A gente discute o culto de adoração verdadeira. Qual que é o melhor culto de adoração verdadeiro? O único culto de adoração verdadeiro é quando eu amo uma pessoa que precisa ser amada. Porque se eu estou amando alguém, eu estou cultuando ao meu Deus, que diz que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. E nós estamos quebrando o mandamento, achando que eu não posso quebrar os mandamentos de não guardar o sábado, não ver isso, não ver aquilo, não usar isso e não usar aquilo. E parece que o mandamento do amor fica de lado. Eu sou odioso com as pessoas, insensível com as pessoas, e acho que eu não estou quebrando nenhum mandamento. Se eu não estou amando, eu não estou adorando a Deus em nenhum momento. E queridos, existe a possibilidade de nós termos uma mudança de vida, se realmente nós deixarmos que Cristo faça isso em nossa vida, de verdade. Eu tinha 17 anos, Nara, outro dia desses. E daí um pastor, eu fui batizado em agosto de 1980, eu tinha 16. Em setembro, Vitor, eu fiz 17. E no final do ano, o pastor da igreja falou assim: você tem que ser colportor estudante, que é vender livros para pagar os estudos. E eu disse: como é que faz esse negócio? Ele falou: toma aqui um livro, estuda isso daí, depois você vai
por uma cidade para vender livro e conseguir o seu dinheiro para pagar a escola. E daí eu fui até a associação, me colocaram numa equipe e eu fui com uma equipe para um lugar chamado Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. Muita mentira. E nós ficamos numa igrejinha chamada Santo Agostinho, Igreja Adventista de Santo Agostinho. Nós ficamos hospedados nessa igreja, no fundinho da igreja. Tínhamos ali uns 12, 14 garotos, quase da mesma idade, uns pouquinho mais velhos. E nós começamos a trabalhar ali em dezembro. E quando chegou ali na época do Natal, no sábado anterior ao Natal, o Natal era exatamente no domingo, e no sábado eu estava na igreja com meu amigo. Todos os outros colegas, Cairo, foram para a casa deles, levados pelos pais, e a gente não tinha dinheiro nem para voltar para o Rio, que é perto, 90 quilômetros, 100 quilômetros. E nós decidimos passar na igreja. No sábado de manhã, a coisa que eu mais fiz naquele sábado de manhã foi falar alto na igreja, para ser notado. E o meu amigo Ari também. E a gente, passando a lição, falava alto para todo mundo ver que a gente estava ali. Quando chegou no domingo, Grazi, nós saímos para trabalhar mesmo no domingo, dia 24. Trabalhamos a manhã inteira e a gente não vendeu nada. E a nossa esperança é que haveria um culto às 7 horas da noite, antes da ceia de Natal, que alguém nos convidasse para ir para a casa deles para passar a ceia do Natal. E nós ficamos ali naquele culto à noite, saímos primeiro que todo mundo antes de acabar o culto e ficamos na porta, olhando para os irmãos com os olhos brilhando, dizendo: me chama, me chama, me chama. Todos saíram tranquilamente para sua casa. O diácono-chefe fechou a igreja, nós estávamos no fundo, então nós fomos para trás da igreja. Então o Ari disse para mim, era mais velho, disse: Camachinho, o que nós vamos fazer? Eu falei: não sei, só temos nós dois. Ele disse: eu já sei, eu tenho um pouquinho de reserva de dinheiro, eu já sei o que eu vou fazer, fica aqui que eu já volto. Então ele saiu, demorou uns 40 minutos e de repente ele voltou. E ele voltou com uma sacola, e dentro daquela sacola tinha um frango de padaria, daquele que fica rodando lá. E daí, pegamos um banquinho da igreja. Eu sentei numa ponta e ele sentou na outra. 2 garotos, sozinhos. Cortamos o frango e ficamos os 2 sozinhos. Numa noite de Natal, numa igreja adventista, em que qualquer família poderia ter nos levado para passar e ficar junto, mesmo que não tivesse comida, mas só para ficar junto. Foi um dos dias mais duros da minha vida, por ver uma igreja tão fria, que no sábado pregava tanto sobre a verdade, mas não vivia a verdade com as pessoas. Comemos, cada um com um copo de suco, e fomos dormir. No sábado seguinte, estávamos na igrejinha, e alguns irmãos perguntaram para nós: como foi seu Natal? Estamos perdendo a maior oportunidade da nossa vida, de ser feliz, por amar pessoas, e de ver pessoas felizes, porque nós as amamos. Não precisamos fazer muita coisa, não precisamos dividir a nossa fazenda, como diz Atos 2:47. Não estamos falando em dar metade do nosso salário, estamos falando só de olhar nos olhos, estamos falando só de abraçar, estamos falando só para chamar para perto, estamos falando não de mandar uma mensagem, mas de ligar e ouvir até o fim. Estamos falando em atender necessidades, sejam quais forem as necessidades. Nessa semana,